Deus em Cristo seja louvado. Mensagem de número 165 sobre os casais, Cristo e a sua igreja, da torre de vigia para toda a face da terra. Não endureça o seu coração ao ouvir uma mensagem de um mensageiro de Deus. Ficamos limpos do sangue de quem ouvir a nossa mensagem e não der crédito. Ouçam, esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todas as gerações. Agora, no final dos tempos, está sendo revelado este santo ministério para este Atalaia da Última Hora, com uma palavra original, com base nas Escrituras Sagradas. Um Atalaia de Deus anda passo a passo com as Escrituras Sagradas. Não vamos além das Escrituras Sagradas, só vamos até aonde as Escrituras Sagradas vão. Quando as Escrituras Sagradas param, nós paramos também. Vamos tomar como base para a nossa mensagem um ponto das Escrituras Sagradas que se encontra em Efésios capítulo 5, versículo 22 a 33, em que diz assim, a palavra original: sobre marido e mulher, ouçam o que o Espírito Santo falou pela boca do apóstolo Paulo para os casais do seu tempo, e serve para os casais dos nossos dias atuais. E ficou escrito para os casais de geração em geração, até a consumação dos séculos. As Escrituras Sagradas se renovam a cada manhã. Então, nesta manhã do dia 22 de setembro de 2012, esta mesma palavra do apóstolo Paulo está sendo renovada para todos os casais da face da terra. Abra o seu coração para ouvir mais uma mensagem que Paulo escreveu no seu tempo e que vai ter a sua reflexão do irmão Ferreira, Atalaia da Última Hora. Vamos à mensagem do apóstolo Paulo para os casais dos nossos dias atuais. E depois nós teremos a reflexão do irmão Ferreira falando sobre os casais dos nossos dias atuais. Vemos carta de Paulo aos Efésios capítulo 5, versículo 22 a 33. Vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, nutre e preza, como também Cristo a igreja, porque somos membros um dos outros. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Todavia também vós, cada um de pé, assim ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Amados irmãos e ouvintes da santa palavra de Deus, nós estamos vivendo dias difíceis na terra. Nesses últimos tempos, o inimigo das nossas almas tem conseguido cirandar milhares e milhares de casais na face da terra. Os casais que temem a Deus e querem obedecer à santa palavra de Deus aqui na terra, têm que viver em constante oração, porque o inimigo das nossas almas anda em derredor dos casais que temem a Deus e procurando obedecer à sua santa palavra aqui na terra. O inimigo anda como um leão buscando ocasião para destruir os casais que temem a Deus e seguem a sua santa doutrina aqui na terra. Eu, irmão Ferreira, o mensageiro de Deus, fui vítima do inimigo das nossas almas. Ele tentou destruir o meu casamento, mas não conseguiu, porque ele não pode separar o que Deus uniu. Como o nosso casamento foi Deus que uniu, o inimigo não pôde separar. É como disse o escritor aos Hebreus, capítulo 2, versículo 18, falando sobre o Senhor Jesus Cristo. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que estão sendo tentados. Se todos os casais do mundo olhassem para as Escrituras Sagradas, o inimigo não destruiria tantos casais na face da terra. Mas como muitos casais não querem obedecer às Escrituras Sagradas, o inimigo tem conseguido destruir tantos casais na face da terra.
O inimigo das nossas almas, ele tem muita raiva dos casais que vivem unidos aqui na terra, obedecendo à santa palavra de Deus. O amado ouvinte sabe por que o inimigo tem raiva dos casais que obedecem a Deus aqui na terra? Porque o inimigo sabe que está escrito nas Escrituras Sagradas que os casais que temem a Deus e procuram obedecer aqui na terra são comparados com Cristo e a sua igreja. A igreja está submissa a Cristo aqui na terra. As mulheres que temem a Deus têm que estarem submissas aos seus maridos aqui na terra. O inimigo coloca na mente de muitas mulheres que não precisa a mulher ser submissa ao seu marido. E por não serem submissas aos seus maridos, como ensina as Escrituras Sagradas, a mulher que não tem submissão ao seu marido vive em contenda, e o final é uma separação. E depois da separação é a multiplicação do adultério na face da terra. Por quê? A mulher que se separa do seu marido e casar com outro comete adultério. E o marido que se separar da sua mulher e casou com outro comete adultério também. Disse o nosso Divino Mestre. Veja Lucas 16, versículo 18. Quem já imaginou no seu coração o que significa Cristo e a igreja? É exatamente o que o Espírito Santo revelou para Paulo na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 22 a 33. Aqui está o significado: Cristo e a igreja. A união de Cristo e da igreja é uma união íntima, sem falsidade. Assim tem que ser a união íntima de marido e mulher. A igreja é o corpo de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. E sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, para ser cabeça sobre todas as coisas. E deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos pecados, nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco. Em Cristo Jesus, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne, chamados à incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, estavam naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio na cruz, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E vindo Ele, evangelizou paz a vós que estavais longe, e paz aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadão dos santos e membro da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, na qual também todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, o inimigo das nossas almas, nestes últimos tempos, ele tem apartado muitos casais que não temem a Deus e nem guardam os seus mandamentos.
Que missão brilhante a missão do Senhor Jesus Cristo. Veio para unir os casais em um só corpo, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 a 17. A igreja de Deus que estava em Corinto escreveram uma carta para Paulo fazendo perguntas sobre o casamento. Paulo, respondendo à carta da igreja de Corinto, ele diz: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição tenha cada homem a sua própria mulher, e cada mulher o seu próprio marido. O marido pague à mulher o que lhe é devido, e do mesmo modo a mulher ao marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também da mesma sorte o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro, senão de comum acordo por algum tempo, a fim de vos aplicardes à oração, e depois vos ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo isto, porém, como que por concessão e não por mandamento. Contudo, queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um deste modo, o outro daquele. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua mulher, mas aos outros digo eu e não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente em habitar com ele, não separe dela. Se alguma mulher tem marido incrédulo e ele consente em habitar com ela, não separe dele, porque o marido incrédulo é santificado pela mulher fiel, e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o incrédulo se apartar, que se aparte. Neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, pois Deus nos chamou em paz. Pois como sabes tu, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes tu, ó marido, se salvarás a tua mulher? Somente ande cada um como o Senhor lhe repartiu, cada um como Deus o chamou. Isto é o que ordeno em todas as igrejas. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, será que estas ordenanças do apóstolo Paulo está servindo para alguma igreja na face da terra hoje nos nossos dias atuais? O apóstolo Paulo era um homem tão verdadeiro como o próprio Cristo Jesus. Ele disse: irmãos, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Veja o conselho para os casados. Ele diz: este conselho quem está mandando é o Senhor para os casais. Se um irmão da igreja, que faz parte do corpo de Cristo, se apartar da sua mulher, fique sem casar, ou que se reconcilie com a sua mulher. Do mesmo modo é a mulher. Se uma irmã se apartar do seu marido, que fique sem casar, ou que se reconcilie com seu marido. Este conselho do Senhor era para os casais que temem a Deus e guardam seus mandamentos. Porque para os que servem a Deus e guardam seus mandamentos, só existe um casamento. Enquanto os dois viverem, estão casados, mesmo que estejam separados. Só quem separa o casal é a morte. Enquanto um dos dois viverem, estão casados. Só a morte separará o casal. Enquanto o homem ou a mulher estiverem vivos, se o homem casar com outra mulher, comete adultério. E se a mulher casar com outro homem, comete adultério também. Veja a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 1 a 6. Porque a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido, de sorte que, enquanto viver o marido, será chamada de adúltero se for de outro homem. Mas se o marido morrer, está livre da lei, e assim não será chamada de adúltero se casar com outro homem. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, quem já imaginou o quanto tem de crentes hoje cometendo adultério dentro das igrejas da terra? O inimigo das nossas almas, ele tem conseguido enganar muitos casais com a tese de dizer: isto não vale nada, aquilo não vale nada. Todo mundo faz isto, por que você não faz? Você não é melhor do que os outros.
O inimigo tem enganado muita gente na face da terra com a outra tese, que ninguém perde a salvação. Salvo uma vez, salvo para sempre. O inimigo de Deus tem trabalhado fortemente nesses últimos tempos com muitas teses erradas, contradizendo os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Como o nosso assunto é sobre os casais, vejamos o que o Senhor Jesus Cristo disse, que se o marido ou a mulher que se apartar um do outro e se casar com outro, ou a mulher se casar com outro, eles cometem adultério. Quem já imaginou quanto tem de líder religioso da terra contradizendo estas santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo? Ensinando nas suas igrejas a prática do divórcio para os seus fiéis, e muitos fiéis, por acreditar nos seus líderes religiosos, milhares de mulheres deixam o seu marido e casam com outro homem. Marido deixam a sua mulher e casa com outra mulher. E passam a mão na boca e ainda diz que está tudo bem, está mil maravilhas. E quando Jesus voltar, eu vou morar no céu. Mas realmente, o que a Bíblia Sagrada ensina sobre os que vivem adultério aqui na terra? Realmente, a Bíblia Sagrada ensina que os adúlteros vão morar no céu com Cristo Jesus nosso Senhor? Veja na sua Bíblia, não importa a sua tradução. Confira 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O Espírito Santo aqui confirma as santas palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrito em Lucas 16, 18. Todo aquele que repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada, comete adultério também. Não encontramos nenhuma contradição entre as palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. O Senhor Jesus Cristo disse em Lucas capítulo 16, versículo 16, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem forceja por entrar nele. Veja que, em seguida, o Senhor Jesus Cristo fala sobre o homem que repudia a sua mulher para se casar com outra. Aqui o Senhor Jesus Cristo mostra que o divórcio era na lei e só teve a sua validade até João. Depois de João vem o Filho de Deus com a verdadeira graça de Deus para os homens da terra. Veja em Mateus capítulo 19, versículo 1 a 12. Os homens da lei perguntaram a Jesus sobre o divórcio, se Jesus aprovava o divórcio ou não. Os homens da lei queriam experimentar o Senhor Jesus Cristo para ver o que ele dizia sobre o divórcio. Perguntaram para Jesus, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Resposta de Jesus para os homens da lei. Jesus diz, o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e Malaquias capítulo 2, versículo 15 e 16. E não fez Deus somente um, ainda que ele sobejava espírito? E por que somente um? Não é que buscasse descendência piedosa. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e que ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência o seu vestido. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, não sejais infiéis. Tendes enfadado o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que havemos enfadado? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bons olhos do Senhor, e é desses que o Senhor se agrada. Onde está o Deus do juízo? O Senhor Jesus Cristo mandou que os homens da lei lessem Gênesis capítulo 1, versículo 27 e Malaquias capítulo 2, versículo 15 e 16. Ali está a resposta se Deus aprova o divórcio. O amado ouvinte não sabia, vai ficar sabendo agora. Tem coisas que Deus permite, mas não aprova. Deus tem duas vontades, a vontade permissiva e a vontade real. Na sua vontade permissiva, ele permite o divórcio, mas na sua vontade real, ele não aprova o divórcio. Os homens da lei perguntam a Jesus, por que Moisés dava carta de divórcio e permitia aos homens repudiar as suas mulheres? Jesus responde para os homens da lei, Moisés dava carta de divórcio e permitia os homens repudiar as suas mulheres por causa da dureza de seus corações. Mas no princípio da criação não era assim. Jesus mostra novamente o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24 e 25.
a ordem de Deus desde os tempos antigos, desde a criação do primeiro casal. Por isso ele diz: deixará o homem, o pai e a mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Estas são palavras de um homem que tinha as Escrituras Sagradas escritas no seu coração. Jesus conhecia as Escrituras Sagradas capítulo por capítulo, versículo por versículo. Hoje tem muitos líderes religiosos dizendo que conhecem as Escrituras Sagradas do Gênesis ao Apocalipse. Mas isso não é verdade. O homem dizer que conhece as Escrituras Sagradas do Gênesis ao Apocalipse. Admito que tenha muitas pessoas que já tenham lido a Bíblia Sagrada do Gênesis ao Apocalipse. Mas conhecer a Bíblia Sagrada do Gênesis ao Apocalipse, isso não posso admitir. Porque nenhum homem é capaz de conhecer a Bíblia Sagrada do Gênesis ao Apocalipse. Só pisou um homem nesta terra que conhece as Escrituras Sagradas do Gênesis ao Apocalipse. O nome deste homem é Senhor Jesus Cristo. Na boca deste homem nunca se achou engano nem mentira alguma. Agora nós perguntamos para os nossos amados ouvintes: quem está com a verdade? É o Senhor Jesus Cristo, que não aprova o divórcio, ou é os homens que lideram as igrejas e as religiões da terra? Mais de 90% dos líderes religiosos aprovam o divórcio na sua igreja, que ele lidera. Faça um teste com um líder de qualquer uma igreja religiosa aqui da face da terra. Procure um líder de uma igreja e diga para o líder: eu me separei da minha mulher, e agora? O que eu devo fazer? Aguarde a resposta do líder, se ele vai lhe dar uma resposta de acordo com as Escrituras Sagradas. Pode ser que ainda se encontre algum líder religioso na terra que tenha coragem de dar uma resposta de acordo com as Escrituras Sagradas, mas não encontramos muito fácil, porque a maioria dos líderes religiosos da terra dão o seu conselho que pode se divorciar e casar com outra, que isso não tem nenhum problema com a vida espiritual. Mas será que, desobedecendo às santas palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos, não tem nenhum problema com a sua vida espiritual? Muitos líderes religiosos, ao ler aquelas palavras de Jesus que está escrito em Mateus 19, versículo 9, dizem que Jesus aprova o homem que deixa a sua mulher e pode casar com outra, a não ser por causa de infidelidade, e que ele pode casar com outra. A resposta destas palavras do Senhor Jesus Cristo, de Mateus 19, 9, está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11, e Romanos, capítulo 7, versículo 1 a 3. O apóstolo Paulo estava tão seguro com o que ele estava dizendo, que era o Espírito de Cristo que estava falando na sua boca, que ele diz: isso digo eu, isso digo não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não deixe a sua mulher, mas se deixar, que fique também sem se casar, ou que se reconcilie com a sua mulher. Isto é o que o Espírito Santo ensina em todas as igrejas cristãs da face da terra, que os jovens que pensam em se casar peçam a orientação de Deus sobre o seu casamento, porque o casamento é uma coisa muito séria, e muitos jovens não estão levando a sério o casamento, e muitos jovens que se dizem cristãos casam e dentro de poucos meses estão nos cartórios pedindo divórcio. Estes jovens que assim estão fazendo a vontade do inimigo das nossas almas. Porque se Deus detesta o divórcio, então uma coisa que Deus não aprova, tenha alguém por trás disso aprovando. E este alguém é o inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas sabe que quando eles separam um casal, eles vão cometer adultério. E o inimigo sabe que os adúlteros não podem entrar no reino de Deus. Ou a Bíblia Sagrada está mentindo quando diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus? O inimigo das nossas almas sabe que ele não pode entrar no céu, porque do céu ele foi expulso com uma condição, de não poder entrar mais no céu. E Deus tem um lugar preparado para o inimigo das nossas almas e para todos que lhe seguirem aqui na terra. Tem muita gente seguindo o inimigo das nossas almas aqui na terra e não estão percebendo a astúcia do inimigo de Deus. Veja o que o inimigo está fazendo para enganar os religiosos da terra.
O povo religioso é o povo mais fácil de ser enganados, porque foi o lugar que o inimigo achou mais fácil de entrar, foi nas religiões, porque elas falam muito em Deus, e por falar muito em Deus, o povo pensa que todas as religiões são de Deus. O povo religioso não sabe o tamanho da astúcia do inimigo e o que ele é capaz de fazer para enganar os religiosos da terra. Talvez o amado ouvinte discorde comigo que o lugar mais fácil que o inimigo das nossas almas achou foi nas religiões da terra. Como uma atalaia de Deus, não podemos dizer coisa alguma que não tenha base nas escrituras sagradas. Vemos no livro de Apocalipse, nas 7 igrejas da Ásia, só tinha uma igreja que era a igreja do Senhor Jesus Cristo. As outras, o inimigo estava entronizado nos púlpitos das igrejas, enganando o povo religioso. Não podemos condenar todos os religiosos, mesmo estando em uma igreja que o inimigo esteja entronizado no púlpito daquela igreja. Veja o caso da igreja de Pérgamo. Ele diz, sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé. Estas 7 igrejas do Apocalipse estão representando todas as religiões da terra. A única igreja que o inimigo não se entroniza, ou não se entronizava, era a igreja de Filadélfia. Por quê? A igreja de Filadélfia, quem tem a chave é o Senhor Jesus Cristo. Só ele abre, só ele fecha. A igreja do Senhor Jesus Cristo na terra precisa aprender com ele, que é o nosso pastor. E o pastor da igreja do Senhor Jesus Cristo é ele mesmo. Ele é o verdadeiro e não engana ninguém na terra. Se você, amado ouvinte, está em uma igreja que o inimigo está entronizado, muito cuidado para não ser enganado com as astúcias do inimigo, querendo fazer as coisas parecidas com as coisas de Deus. O Senhor Jesus Cristo sabe que tem estas ovelhas nestes outros apriscos que não lhe pertencem, e que quem governa estes apriscos, que não é do Senhor Jesus Cristo, é o inimigo. Veja o que o Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 10, versículo 16. Tenho outras ovelhas que não estão no meu aprisco. Me convém chamar também estas, e elas ouvirão a minha voz. E vem para o meu aprisco, onde haverá um só rebanho e um só pastor. Se o amado ouvinte não sabe aonde encontrar a igreja de Filadélfia, peça a Deus que ele te revela aonde você encontra a igreja de Filadélfia, na sua cidade. Mas tenha muito cuidado para não ser enganado pelo inimigo das nossas almas. Se Deus te revelar a igreja de Filadélfia na sua cidade, faça como Gideão. Peça a Deus um sinal para que você não seja enganado com a astúcia do inimigo. O inimigo se disfarça em anjo de luz para enganar um religioso aqui na face da terra. Confira na sua Bíblia o que fez Gideão. Leia livro de Juízes, capítulo 6, versículo 36 a 40. Leia também segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 a 15. Faça o que fez Gideão e tome o conselho do apóstolo Paulo para não ser enganado pelo inimigo das nossas almas. Tomem também o conselho do apóstolo Paulo sobre os casais, porque nestes últimos dias o inimigo das nossas almas tem atacado os casais, porque o inimigo sabe que os casais é uma obra de Deus, é a base da igreja de Cristo aqui na terra. Nesses últimos dias o inimigo tem feito de tudo para destruir os casais. Por quê? É como disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 22 a 33, que nós tomamos como base para a nossa mensagem. Paulo mostra na sua mensagem aos Efésios o valor que tem um casal para Deus, marido e mulher, símbolo real da igreja de Deus aqui na terra. Deus amou a sua igreja de uma tal maneira. O amor que Cristo tem pela sua igreja é o mesmo que o marido deve ter pela sua mulher. Homens e mulheres, jovens que pensam em casar um dia, porque o casamento era um sonho de todos os jovens. Hoje poucos jovens pensam em casamento. O casamento é um compromisso que se faz na presença do Criador. Hoje ninguém quer ter um compromisso com o casamento, que é uma bênção de Deus. Se o povo que são religiosos não querem ter compromisso nem com a santa palavra de Deus, imagine se preocupar com um compromisso, com um casamento sério
para fazer a vontade de Deus aqui nesta baixa terra. Estamos vivendo o cumprimento das profecias do apóstolo Paulo, que ele escreveu em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 5. Espíritos enganadores, doutrina de demônios, homens que falam mentira, consciência cauterizada, proibição do casamento. Veja que a proibição do casamento é uma das doutrinas do inimigo das nossas almas. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, não permita que o inimigo entre no seu casamento e destrua a igreja de Cristo, que ele tanto amou. Amou de tal maneira que não tem explicação. Se você, amado ouvinte, está sendo tentado no seu casamento, clame a Cristo, que ama a sua igreja. Se você está sendo infiel no seu casamento, clame a Cristo, que ele te libertará do adultério. Isto nós falamos com referência a homens e mulheres, porque assim como tem homens que são infiéis à sua mulher, tem também mulheres que são infiéis aos seus maridos. A traição é uma coisa, é uma obra diabólica operada pelo inimigo das nossas almas para destruir os casais. Porque esta é a melhor coisa que o inimigo das nossas almas acha bom fazer, é destruir casais. Porque ele sabe que os casais é uma obra de Deus. Você veja, amado ouvinte, que o primeiro casal que Deus fez e colocou no jardim do Éden, o inimigo conseguiu derrubar com a sua astúcia. Eva deu ouvido à voz do inimigo e caiu na armadilha do inimigo. E quantos casais têm caindo na armadilha do inimigo das nossas almas? Nesses últimos tempos o inimigo tem feito muitas armadilhas para pegar os casais. Uma das armadilhas que o inimigo tem preparado hoje, que ele tem feito para pegar os casais e tem dado certo, é o adultério, é a relação fora do casamento. Isto para quem não teme a Deus, é normal a relação fora do casamento, hoje nos dias atuais. O inimigo tem colocado na mente de muitos casais que a relação fora do casamento não vale nada, não tem nenhum problema, não tem nenhum impedimento contra a sua salvação, ou contra a salvação dos homens e das mulheres que cometem adultério, que é o pecado da relação fora do casamento. O inimigo enganou a Eva no jardim do Éden e continua enganando muitos casais na face da terra, hoje, nos nossos dias atuais. A palavra original diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. O inimigo diz para muitos casais, pode adulterar que você não perde a sua salvação. Veja o caso de Eva. O inimigo chegou para Eva e pergunta, por que você não come do fruto que está no meio do jardim? Eva responde, porque Deus disse que no dia em que eu comer do fruto proibido eu morro. E eu não quero comer, porque se eu comer eu sei que eu morro. O inimigo disse para Eva, isto não é verdade, pode comer que você não morre. Vocês ficarão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então o inimigo convenceu a Eva. E ela comeu do fruto que Deus disse que não comesse. Então aconteceu o que Deus disse, não comam do fruto proibido, que se vocês comerem, vocês morrem. Então Eva comeu do fruto proibido e morreu. Não a morte física, mas a morte espiritual. Além de morrer, ainda matou o seu marido, o seu companheiro que Deus lhe deu. Convencendo ao seu companheiro a comer do fruto proibido que Deus tinha ordenado que não comessem. Veja que o homem e a mulher que desobedecem à ordem de Deus e anda se escondendo de Deus por trás das árvores, como fez Eva e Adão. Quando desobedeceram a Deus, foram se esconder por trás das árvores, se esconder da presença de Deus por trás das árvores do jardim. Agora Deus vem conversar com Adão e Eva, como era de costume todas as tardinhas. Deus, quando chegou no jardim, já viu alguma coisa diferente. Não encontrou Adão e Eva no lugar que sempre ele encontrava, e começou a chamar por Adão. Deus dizia, Adão, Adão, aonde estás? Adão responde, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estamos nus. E nós escondemos por trás das árvores do jardim. Deus perguntou para Adão, mas quem disse para vocês que vocês estavam nus? Comeste da árvore de que te ordenei que não comessem? Ao que respondendo Adão disse, a mulher que tu me deste por companheira me deu da árvore e eu comi. Deus olha para Eva e diz, por que você fez isso, Eva?
Eva responde para Deus: a serpente me enganou e eu comi. Deus amaldiçoou a serpente por causa da sua astúcia de ter enganado o primeiro casal na terra. Deus diz: por que fizeste isto, Adão? Comendo do fruto que era proibido? Adão culpa sua mulher. Deus diz para Eva: por que fizeste isso, Eva? Comendo do fruto que eu te proibi? Eva respondeu para Deus: a serpente me enganou e eu comi. Deus agora pergunta para a serpente: por que você fez isto? Adão teve sua desculpa, Eva teve sua desculpa. Mas a serpente não tem desculpa, porque não há perdão para a serpente, não há desculpa para a serpente. Para o homem e para a mulher ainda tem desculpa, mas para a serpente não tem desculpa, porque ela foi astuta em enganar o primeiro casal que Deus tinha feito para lhe adorar na terra. Agora a serpente se torna o grande inimigo do homem e da mulher. Agora Deus faz uma promessa, que da mulher nasceria um para perdoar a culpa da desobediência cometida por Adão e Eva no jardim do Éden. Deus cumpriu a sua promessa, enviou o seu filho nascido de uma mulher para se cumprir o que tinha dito para Eva e Adão no dia em que eles pecaram. Por um só homem e por uma só mulher. Por um só homem veio o pecado ao mundo, e por uma só mulher veio a salvação do mundo, porque foi o Filho Jesus Cristo, o Filho de Deus que Maria teve, e por este Filho veio a salvação do mundo. Foi o que os anjos de Deus disseram na noite em que o Senhor Jesus Cristo nasceu. Veja Lucas 2, 8 a 20. O anjo do Senhor disse para os pastores que estavam no campo: não temas, porquanto vos trago boas notícias, que é de grande alegria para todos os povos da terra. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Agora estava cumprida a promessa que Deus tinha feito no jardim do Éden. Desde o jardim do Éden, a serpente se tornou inimiga da mulher. Quando a serpente ouviu falar que tinha nascido o Salvador na cidade de Davi, agora a serpente trabalha fortemente para destruir o Salvador. O primeiro plano da serpente foi frustrado, não deu certo para matar o menino Jesus. Quando o Senhor Jesus Cristo tinha quase 30 anos, veio outra vez o inimigo e tentou outra vez, pensando que conseguia derrotar o nosso mestre, tentando por 3 vezes que Jesus fizesse o que ele mandasse fazer. Na terceira vez, oferece a Jesus as riquezas deste mundo e diz que foi entregue a ele e ele dá a quem ele quiser. O inimigo diz para Jesus: tudo isto que você está vendo foi entregue a mim e eu dou a quem eu quiser. Se tu se prostrar aos meus pés em ato de adoração, eu te darei estas riquezas terrenas. Jesus diz para o inimigo: vai de Satanás, porque está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o inimigo deixou e os anjos de Deus o serviram. Segunda tentativa do inimigo também foi frustrada, não deu certo. Não teve vitória e jamais terá vitória. Agora só lhe restava uma tentativa, e essa era a última tentativa do inimigo. Se ele não conseguisse vencer o Senhor Jesus Cristo, tudo estava perdido para o inimigo de Deus. Jesus, aos 33 anos, o inimigo faz sua última tentativa, buscando ocasião para matar o Senhor Jesus Cristo. Todos os meios que o inimigo tinha para derrotar o Senhor Jesus Cristo estava esgotado. Para o inimigo só restava um meio para ele conseguir o que ele queria. Agora o inimigo tramava meios para matar Jesus. O inimigo agora leva Jesus ao Calvário para morrer em uma cruz, como um malfeitor, no meio de 2 ladrões, um ladrão à sua direita e outro ladrão à sua esquerda. Aquilo que o inimigo não tinha conseguido quando Jesus ainda era criança, o inimigo conseguiu aos 33 anos. Aos 33 anos, o inimigo conseguiu matar o Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo deu o seu último suspiro e morreu, o inimigo fez uma grande festa com todos os seus fiéis seguidores. Disseram todos em uma só voz: a vitória é nossa, porque nós conseguimos eliminar da terra o Filho de Deus. Vamos festejar a nossa vitória. Começaram a festa às 3 da tarde da sexta-feira. Foram até o amanhecer do domingo.
bebendo e dançando em festejo de vitória, porque o Senhor Jesus Cristo tinha morrido. A festa do inimigo só durou de sexta à tarde até o domingo pela manhã. O inimigo pensava que a sua festa duraria por toda a sua vida, mas a festa só durou 3 dias. No domingo pela manhã já tinha notícia de que Jesus Cristo estava vivo, tinha ressuscitado, assim como ele dizia, que morria, mas ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. E assim aconteceu na manhã do primeiro dia da semana, que é o domingo. A festa do inimigo estava acabada para sempre, porque o Senhor Jesus Cristo estava vivo e a morte não mais tinha poder sobre ele. Jesus tinha vencido o inimigo, tinha vencido a morte, tinha vencido o inferno e todas as suas potestades. Tudo agora estava sobre o seu domínio. Nada há que não esteja sobre o domínio do Senhor Jesus Cristo. Agora o Senhor Jesus Cristo, já glorificado, podia assim dizer: todo o poder e autoridade foi me entregue por meu Pai. Tudo o que há nos céus e na terra está sobre o meu domínio. A festa do inimigo só durou 3 dias. A festa do Senhor Jesus Cristo e dos seus seguidores durará para sempre, porque é uma festa eterna que começa aqui na terra e prosseguirá no céu, com Jesus Cristo e com os seus anjos. Como a festa do Senhor Jesus Cristo é uma festa de alegria no espírito e não na carne, ele fez uma festa aqui na terra por 40 dias. No último dia da festa, Jesus convidou seus seguidores e disse: vamos até Betânia, porque é em Betânia que eu vou encerrar minha festa aqui na terra. Então foram para Betânia. Chegando em Betânia, levantou as suas santas mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, foi elevado para os céus em uma nuvem de glória, e os anjos de Deus o levaram para os céus. Enquanto o Senhor Jesus Cristo subia em uma nuvem de glória para os céus, os seus discípulos ficaram olhando para os céus. Jesus ocultou-se da vista dos seus discípulos e eles continuaram a olhar para os céus. Então apareceu 2 varões de branco e perguntaram para os discípulos: por que vocês ainda estão olhando para os céus? Este Jesus que vocês viram subir para os céus, da mesma maneira, ele vai voltar sobre a mesma nuvem que vocês estão vendo ele subir. Voltem para Jerusalém e aguardem a promessa que ele fez, que mandaria o Espírito Santo para vocês se lembrarem de tudo o que ele disse quando esteve nesta baixa terra. Cumpriu a sua promessa que tinha feito para os seus discípulos. Mandou o Espírito Santo para encorajar os seus seguidores até a sua volta. Jesus foi para os céus preparar um lugar para os seus seguidores e não tarda mais a voltar para levar um povo seu zeloso de boas obras. Ano, mês, dia, horas, minutos e segundos já está marcando o calendário, o relógio de Deus, para que tudo isso se cumpra. Como atalaia de Deus, nós estamos dizendo que ano, mês, dia e horas, e os minutos e os segundos já estão marcando o calendário, o relógio de Deus, para o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas nós não temos a ousadia de marcar ano, mês ou dia da volta do Senhor Jesus Cristo, porque este dia da volta do Senhor Jesus Cristo é um segredo que Deus não revela para ninguém aqui na terra. Um segredo que Deus não revelou para o seu Filho, não revelou para os anjos, como Deus vai revelar para os humanos da terra. Então, nesses últimos tempos que resta para nós, que aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo, é guardar no nosso coração aquelas santas palavras que Jesus disse em Mateus 25, capítulo 25, versículo 1 a 46. Jesus Cristo é o noivo que viajou para um país celestial e um dia vai voltar para casar com esta noiva tão querida que ele deixou aqui na terra. Que tipo de noivo nós estamos sendo aqui na terra? Noivas prudentes ou as noivas loucas? Estamos sendo fiéis ao noivo aqui na terra ou estamos lhe traindo e adulterando contra o noivo aqui na terra? De qual lado você, meu amado ouvinte, quer ficar do noivo naquele dia do casamento? À direita ou à esquerda? À sua direita ficará as noivas prudentes, à sua esquerda ficará as noivas loucas. Estamos limpos do sangue de quem ouviu a nossa mensagem e não deu créditos. Somos a Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Este é o conselho, esta é a palavra. Deus seja louvado. Ora vem, Senhor Jesus. Amém.